Há um silêncio que poucos conseguem escutar. É o silêncio entre o que temos e o que ainda buscamos. Nesse intervalo invisível, mora uma pergunta antiga: o que é, afinal, enriquecer? Muitos passam a vida acreditando que prosperar é acumular dinheiro, coisas, status, e ainda assim, mesmo com tudo isso, sentem um vazio que não se explica. É uma inquietação que nasce não da falta de recursos, mas da ausência de sentido. Talvez você conheça essa sensação. Trabalhar muito, esforçar-se demais, e ainda assim deitar à noite com o coração pesado, sentindo que falta algo que o dinheiro não pode comprar. A verdade é que há uma angústia silenciosa habitando os adultos do nosso tempo. Um desejo profundo de viver com valor, propósito e significado, de sentir que sua existência tem peso, tem contribuição, mas de alguma forma fomos ensinados a acreditar que pensar sobre prosperidade é fútil ou até egoísta, como se sonhar com riqueza fosse sinônimo de vaidade. E assim muitos abafam o próprio desejo, fingem que não se importam, enquanto por dentro sentem o chamado para algo maior. O paradoxo é cruel. O mundo grita para que corra, acumule, consuma, mas a sabedoria antiga sussurra que o primeiro passo da verdadeira riqueza começa em silêncio dentro da mente. Em Provérbios capítulo 3, versículos 16 a 18, está escrito: a sabedoria oferece vida longa e riquezas e honra. Ela é árvore de vida para os que a abraçam, e felizes são os que a seguram firmemente. Observe o detalhe. Antes das riquezas, vem a sabedoria. Antes do ouro, vem a clareza. É como se a Bíblia nos lembrasse que a mente que decide é o solo onde a prosperidade floresce. Do mesmo modo, Epicteto dizia: a riqueza consiste não em possuir muitas coisas, mas em ter poucos desejos. A simplicidade dessa frase é desarmante, mas profundamente libertadora, porque ela desloca a busca daquilo que está fora para aquilo que está dentro. Pense por um instante. Quantas vezes você confundiu prosperar com ter mais e esqueceu de ser mais? Quantas vezes correu atrás de estabilidade financeira, mas perdeu a estabilidade emocional no caminho? É um ciclo sutil, quase invisível. A mente quer segurança, mas cria ansiedade. Quer abundância, mas alimenta medo. Quer liberdade, mas vive presa a comparações. A verdade é que enquanto o pensamento estiver contaminado pela escassez, nenhum resultado externo será suficiente. Hoje convido você a uma reflexão diferente. Não sobre números, mas sobre essência. Não sobre bens, mas sobre consciência. Porque quem pensa, enriquece, mas não porque pensa em dinheiro. Enriquece porque aprende a pensar de maneira sábia, limpa, serena. Aprende a direcionar a própria mente para o que constrói e não para o que consome. Talvez este vídeo seja, para você, um ponto de virada. Uma pausa necessária entre o que o mundo exige e o que sua alma realmente pede. Permita-se permanecer aqui comigo, com o coração aberto e a mente presente. Vamos caminhar por 13 caminhos, 13 portais de percepção. Em cada um deles você vai reconhecer erros de julgamento, decisões inconscientes, sabedorias esquecidas e verdades que sempre estiveram à sua espera. Antes de prosseguir, respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo lentamente. Não há pressa. A pressa é o ritmo da escassez. A presença é o tempo da prosperidade. E se você sente que este tema fala com algo dentro de você, escreva nos comentários: eu escolho pensar com sabedoria e prosperar em paz. Essa frase não é um amuleto, é um lembrete. Um lembrete de que a mente disciplinada é o alicerce da abundância. Enquanto caminhamos por este roteiro, lembre-se, você não está sozinho. Há milhares de pessoas em silêncio, buscando o mesmo equilíbrio entre o espírito e a matéria, entre o fazer e o ser. Leia os comentários depois. Muitos deles trarão reflexões que vão tocar sua alma. Agora que o coração esteja quieto e a mente desperta, vamos juntos decifrar o que significa, de fato, pensar para enriquecer. Porque toda transformação começa no invisível.
E é no invisível da mente que a verdadeira prosperidade decide nascer. Existe uma crença silenciosa que molda a forma como muitos se relacionam com o dinheiro. Ela começa cedo, ainda na infância, quando observamos o valor que o mundo dá às aparências, ao sucesso material, às conquistas visíveis. Crescemos acreditando que prosperar é sinônimo de acumular, que a segurança está no quanto temos guardado, que a liberdade começa quando o extrato bancário sorri, e é nesse ponto que a alma começa a se cansar. Porque quando a prosperidade é medida apenas em números, o coração passa a operar em déficit permanente. Talvez você conheça bem essa sensação: trabalhar sem parar, comparar-se em silêncio, sentir culpa por descansar, medo de faltar, vergonha de desejar mais. Há uma tensão constante entre o que você possui e o que acredita que deveria possuir. Essa tensão se transforma em ansiedade, em culpa, em um tipo de inquietação que o dinheiro jamais resolve. Porque o problema não está na quantia, mas na interpretação. A mente condicionada à escassez nunca se sente em paz, mesmo quando as contas estão pagas. Ela precisa sempre de mais para se sentir segura. E, ironicamente, quanto mais busca segurança fora, mais insegura se torna por dentro. O bloqueio começa quando a riqueza se torna um fim e não uma expressão do ser. A verdadeira prosperidade não é uma quantia, é uma qualidade. É a qualidade de viver com clareza, com propósito, com integridade. Quando a riqueza externa é a única referência, ignoramos a riqueza interna que a antecede. Perdemos a capacidade de sentir gratidão. Passamos a confundir preço com valor. E, lentamente, começamos a medir nossa dignidade pelo tamanho daquilo que possuímos. É nesse momento que o desequilíbrio se instala. Porque a busca pela aprovação social se disfarça de busca por prosperidade. Você não quer apenas dinheiro, quer reconhecimento. Quer ser visto como alguém bem-sucedido, capaz, digno. Quer ser admirado, respeitado. Quer talvez ser amado. Mas quando o dinheiro se torna o espelho da autoestima, ele também se torna a prisão da alma. A mente ansiosa pensa: se eu tivesse mais, eu seria mais. Mas a sabedoria silenciosa responde: se você for mais, naturalmente terá mais. Essa inversão é o primeiro passo para a liberdade. Enquanto o foco estiver no saldo, a escassez domina. Quando o foco se volta para o estado interno, clareza, calma, coerência, o dinheiro se torna consequência, não centro. Marco Aurélio escreveu que a alma é tingida pela cor de seus pensamentos. E talvez essa seja a frase que resuma tudo. Se a sua mente é pintada com o medo da falta, toda a sua realidade refletirá esse tom. Mas se você aprender a pensar em prosperidade como harmonia, como ordem interior, como paz que se expande, então o mundo material começará a responder de outra forma. O problema é que muitos confundem a ausência de dinheiro com a ausência de valor. E é aí que a dor se intensifica. Você pode estar vivendo o que chama de dificuldade financeira, quando na verdade está vivendo uma oportunidade espiritual, a oportunidade de redescobrir o que realmente tem valor. De perceber que o dinheiro não é o seu dono, é apenas um espelho do seu nível de consciência. Por isso, este é o primeiro e mais profundo erro de pensamento: confundir riqueza com saldo bancário. A prosperidade verdadeira não é medida pela quantidade de bens, mas pela leveza com que você lida com eles. É a tranquilidade de poder possuir sem ser possuído. É a liberdade de poder ter sem depender. É o sossego de poder dar sem medo de perder. Se a mente se tornar próspera, o resto seguirá seu curso natural. Mas se a mente for carente, nenhuma quantia bastará. O saldo pode aumentar, mas o vazio permanece. Porque a alma que não aprendeu a se sentir rica por dentro sempre voltará ao mesmo ponto: a sensação de que falta algo. Então, antes de buscar mais, talvez o convite seja perceber o que já existe. Reconhecer a sabedoria que está em esperar, a força que está em simplificar, a dignidade que está em viver com coerência. Prosperidade é o reflexo da mente em paz.
E é por isso que quem pensa, com sabedoria, presença e discernimento, naturalmente enriquece. Agora, que essa compreensão silenciosa se acomode dentro de você. Que o pensamento comece a se purificar. E que a jornada continue, porque o próximo passo nos revela um desejo ainda mais invisível. Aquele que busca ser reconhecido apenas para se sentir seguro. Há uma fome que não aparece nas contas, mas corrói o espírito com a mesma força da escassez. É o desejo de ser reconhecido. O anseio silencioso por validação, por ouvir que você é suficiente, por sentir que está sendo visto. Muitos confundem essa necessidade emocional com o desejo de prosperar, quando na verdade é a busca por segurança interior. Trabalham, conquistam, acumulam, mas dentro de si há uma voz que diz: ainda não é o bastante. Essa voz não pede dinheiro, pede reconhecimento. Ela quer ser aceita, quer ser lembrada, quer ser aplaudida. Esse é um dos grandes enganos do pensamento moderno sobre riqueza. Porque quando o impulso de crescer nasce do medo de ser invisível, toda prosperidade se transforma em dependência. O sucesso se torna uma vitrine e não uma experiência de alma. A pessoa acredita que está construindo liberdade, mas o que constrói é uma prisão dourada. Vive condicionada aos olhares, aos comentários, aos elogios. Trabalha mais para provar do que para expressar. Age mais por insegurança do que por convicção. E sem perceber, entrega o comando da própria mente às expectativas alheias. É um mecanismo sutil. A mente começa a associar o reconhecimento com valor. E assim, o dia em que é elogiada, ela se sente rica. O dia em que é esquecida, ela se sente pobre. Torna-se emocionalmente refém da opinião dos outros. E é exatamente aqui que o pensamento se contamina. Porque pensar em prosperidade deixa de ser um exercício de verdade e passa a ser um jogo de aparência. A riqueza deixa de nascer da essência e começa a brotar da comparação. O medo de ser irrelevante transforma a vida em um palco de tensão constante. A sabedoria antiga sempre alertou sobre esse perigo. Jesus ensinava que, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Não para negar o mundo, mas para lembrar que o verdadeiro valor nasce no invisível. Assim também a prosperidade deve nascer em silêncio, não diante de aplausos, mas diante da própria consciência. E Epicteto nos recorda: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. Quando você busca prosperar para ser visto, está cultivando uma opinião, não uma essência. E toda opinião muda. Imagine uma videira crescendo sob luz artificial. Ela se esforça para alcançar a claridade das lâmpadas, acreditando que aquilo é sol. Mas o que a alimenta, de fato, está no solo. Assim somos nós quando trocamos a luz interior pelo brilho dos outros. Crescemos rápido, mas sem raiz. Tornamo-nos visíveis, mas frágeis. A prosperidade verdadeira é como uma videira que busca a luz real, aquela que vem de dentro, do solo fértil da autenticidade. Por isso, enriquecer de verdade é se libertar da necessidade de provar. É compreender que o reconhecimento é agradável, mas não é alimento. Que ser visto é consequência, não propósito. Quando você deixa de buscar aprovação e passa a buscar alinhamento, o medo começa a desaparecer. O olhar dos outros já não pesa tanto, porque o seu próprio olhar se tornou pacífico. É aí que a prosperidade encontra um espaço para crescer, em silêncio, firme, enraizada na segurança de ser quem você é, mesmo que ninguém aplauda. Poucas ideias foram tão mal interpretadas ao longo dos séculos quanto a relação entre fé e riqueza. Muitos cresceram ouvindo que o dinheiro é algo impuro, perigoso ou moralmente errado. Outros, ao contrário, passaram a idolatrá-lo como se nele residisse toda forma de poder e liberdade. Ambas as visões são distorções. A Bíblia nunca condenou a prosperidade. O que ela condena é a dependência cega. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A advertência não está no dinheiro, mas no amor desordenado a ele. O perigo não está em possuir, mas em ser possuído.
Quando o dinheiro deixa de ser instrumento e se torna identidade, a alma se perde. O coração começa a medir seu próprio valor pelas conquistas materiais e a mente se torna escrava de uma ilusão. Essa confusão é a base de muitas frustrações silenciosas. Pessoas que acumulam, mas não se sentem completas. Que conquistam, mas ainda vivem inquietas. O dinheiro, isolado da sabedoria, torna-se um espelho que apenas amplia o que já está dentro. Se dentro há escassez, ele refletirá a escassez. Se há clareza, ele refletirá equilíbrio. A sabedoria antiga sempre ensinou que a prosperidade é um meio, não um fim. Um meio de servir, de criar, de expandir o bem. Quando a riqueza se torna um canal e não um trono, ela flui com naturalidade. Mas quando é transformada em propósito, ela cria peso. E esse peso se manifesta como ansiedade, como culpa, como comparação constante. Prosperar, então, deixa de ser leveza e passa a ser obrigação. E o que nasce da obrigação jamais floresce em paz. Há uma pergunta que pode revelar o estado do seu relacionamento com o dinheiro. Se eu perdesse metade do que tenho, quem eu ainda seria? Essa pergunta é o espelho da sabedoria, porque aquele que continua sendo alguém inteiro mesmo quando perde, é o que realmente possui. O que não depende das posses para ter dignidade é o que domina o dinheiro, e não o contrário. O que é próspero de verdade entende que o dinheiro é uma energia neutra que toma a forma da mente que o conduz. Quando a mente está em harmonia, o dinheiro é ponte. Quando a mente está em medo, o dinheiro é prisão. Por isso, o trabalho não é apenas aumentar a renda, mas elevar o pensamento. Substituir o amor ao dinheiro pelo amor à sabedoria. O amor ao acúmulo pelo amor à contribuição. A prosperidade não se multiplica quando é centralizada no eu, mas quando é expandida pelo nós. O fluxo natural da abundância é generoso, e tudo o que é generoso cresce. A prosperidade bíblica é isso, sabedoria em movimento. O dinheiro é apenas um servo fiel quando o coração é sábio, mas um tirano cruel quando o coração é vazio. Por isso, o segredo não está em renunciar ao dinheiro, mas em colocá-lo no lugar certo. Ele não é o destino, é apenas o caminho. A mente que entende isso jamais será escrava da escassez, porque entende que a riqueza é consequência de quem se tornou, e quem se torna sábio, inevitavelmente, prospera. Epicteto escreveu que a verdadeira riqueza está em ter poucos desejos, não em possuir muitas coisas. Essa afirmação, aparentemente simples, é uma das chaves mais profundas da liberdade interior. Porque o que escraviza o ser humano não é a falta do que deseja, mas o excesso de desejos que ele mesmo cria. A mente moderna aprendeu a querer o tempo todo. Novos objetos, novas experiências, novos reconhecimentos. E cada novo desejo gera uma nova dependência. A alma passa a correr de um objetivo a outro, confundindo movimento com evolução. Mas a agitação não é progresso, é apenas barulho. A mente que busca incessantemente algo novo vive em estado de carência. E a carência nunca enriquece, porque o foco dela é a falta. Por isso, quando Epicteto fala em reduzir desejos, ele não está falando de renúncia, mas de purificação. É retirar o que é supérfluo para que o essencial possa respirar. É o mesmo princípio da poda de uma árvore. O jardineiro corta o excesso não por desprezo, mas por sabedoria. Ele sabe que só assim o que é vital poderá florescer. Muitos confundem liberdade com acúmulo. Acreditam que quanto mais opções tiverem, mais livres serão. Mas a verdade é que cada opção carrega uma responsabilidade. E cada responsabilidade exige energia mental. Aquele que tem tudo, mas não sabe o que quer, vive cansado. Já aquele que possui pouco, mas sabe o porquê de cada escolha, vive em paz. Liberdade não é ter muitas portas abertas, é ter coragem de fechar as que não conduzem ao propósito. No mundo atual, o excesso se tornou uma forma de distração. Consumimos, acumulamos, nos sobrecarregamos e chamamos isso de progresso. Mas quanto mais nos afastamos do essencial, mais escassos nos sentimos. O pensamento estoico
nos convida a inverter essa lógica. A riqueza não é o que você soma, mas o que você simplifica. A paz nasce quando o desejo deixa de ser tirano e se torna servo. Há uma prática silenciosa que transforma o modo de pensar. Durante 7 dias, observe seus desejos, não para julgá-los, mas para compreendê-los. A cada vez que surgir um eu quero, pergunte-se: isso me aproxima da visão que tenho de mim mesmo ou me afasta dela? Essa pergunta, se feita com sinceridade, limpa a mente de ilusões e revela o que realmente importa. E quando a mente se limpa, o espírito se fortalece. O homem que deseja menos é mais livre porque nada o domina. O homem que se contenta com o que tem, mas continua a crescer em sabedoria, é o mais próspero dos homens, porque sua felicidade não depende de circunstâncias. Ela nasce da clareza, e onde há clareza, há riqueza. Essa é a verdadeira inversão estoica: não acumular para ser livre, mas libertar-se para finalmente prosperar. Vivemos em uma era de estímulos constantes. Tudo ao nosso redor foi desenhado para capturar a atenção e oferecer pequenas recompensas instantâneas. Curtidas, notificações, compras, distrações. Cada uma delas libera uma dose de dopamina, a molécula do prazer passageiro. Mas esse prazer não nutre, ele apenas excita. É como beber água salgada. Parece aliviar a sede, mas quanto mais se bebe, mais desidratado se fica. Assim, o cérebro moderno se acostumou à pressa de sentir e desaprendeu a esperar. E quem não sabe esperar, não sabe prosperar. A prosperidade exige profundidade, mas a dopamina barata nos mantém na superfície. Cada estímulo imediato sequestra a capacidade de pensar estrategicamente, de planejar, de sustentar o foco. A mente, acostumada ao prazer rápido, rejeita qualquer processo que exija paciência. E prosperar é exatamente isso: um processo. Não há riqueza verdadeira sem consistência, e não há consistência sem a habilidade de adiar a recompensa. Por isso, o pensamento fragmentado é o maior inimigo da abundância. Ele quer tudo agora, mas nunca se prepara para sustentar o que pede. Essa é a origem de muitas frustrações silenciosas. Pessoas que começam com entusiasmo e abandonam com tédio, que dizem querer prosperar, mas vivem alimentando distrações. O cérebro, programado para o prazer imediato, associa a dor do esforço à ideia de fracasso, e o prazer da distração à sensação de sucesso. É uma inversão perigosa, porque, ao longo do tempo, destrói a autodisciplina, enfraquece a clareza e cria uma sensação constante de vazio, como se algo sempre estivesse faltando. A sabedoria antiga já sabia disso, mesmo sem falar em neurociência. Os mestres chamavam de vigilância, aquilo que hoje chamamos de autoconsciência. Vigiar os próprios impulsos era a forma de libertar-se da escravidão das vontades. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, dizia o apóstolo Paulo. Essa frase, de uma simplicidade impressionante, contém a base da prosperidade emocional. Discernir entre o que é prazer e o que é propósito. Quando você se torna consciente dos seus próprios impulsos, começa a recuperar o domínio sobre a mente. E é nesse domínio que o pensamento enriquece. Prosperar é sustentar o olhar firme, mesmo quando tudo à sua volta convida à distração. É escolher o silêncio em vez da pressa, a leitura em vez do ruído, o cultivo em vez do consumo. É compreender que a dopamina da sabedoria é lenta, mas duradoura, enquanto a dopamina da distração é rápida, mas vazia. A escassez moderna não está na falta de oportunidades, mas na falta de presença. O mundo está repleto de estímulos, mas carente de sentido. Por isso, pensar para enriquecer é também reaprender a esperar, a suportar o intervalo entre o plantar e o colher, a permanecer lúcido quando o resto do mundo corre, porque é nesse intervalo silencioso que o cérebro se reorganiza, o espírito se alinha e a verdadeira prosperidade começa a germinar. Muitos acreditam trabalhar por conta própria, por liberdade ou por propósito. Dizem a si mesmos que não devem nada a ninguém,
que buscam apenas sua independência. Mas, se olharem com calma, verão que por trás dessa autonomia aparente há um tribunal invisível. Um tribunal que julga cada passo, cada resultado, cada falha. É o tribunal interno da aprovação. Ele tem muitas vozes: a voz dos pais, a voz da sociedade, a voz das expectativas que nunca foram nossas, mas que aprendemos a carregar. Trabalhamos acreditando que escolhemos, mas muitas vezes estamos apenas tentando ser absolvidos por esse tribunal silencioso. Essa decisão inconsciente molda destinos inteiros. Pessoas que constroem carreiras brilhantes, mas vivem exaustas por dentro, que acumulam conquistas, mas sentem que ainda não provaram o suficiente, que confundem reconhecimento com liberdade. Quando o trabalho nasce da necessidade de aprovação, ele deixa de ser expressão e se transforma em obediência. A mente se torna serva de um ideal invisível e a alma se curva diante de um júri que nunca se satisfaz. Porque o tribunal da aprovação não busca justiça, busca controle. Ele muda as regras a cada vitória, e o resultado é sempre o mesmo: cansaço e vazio. Esse tribunal interno não é inimigo, ele nasceu de um instinto de sobrevivência. Desde cedo, aprendemos que ser aceito é estar seguro, que agradar é proteger-se. Mas o adulto que quer prosperar precisa reavaliar essa lógica. Prosperar é escolher com consciência, é descobrir quem é o verdadeiro juiz de seu valor. Quando você começa a desmontar esse tribunal, percebe o quanto de sua energia estava sendo desperdiçada tentando provar algo que ninguém realmente estava pedindo. O trabalho deixa de ser um palco e se torna um caminho. A sabedoria estoica dizia que só é livre aquele que é senhor de si mesmo. Essa é a essência da prosperidade autêntica. Quando a ação nasce do propósito e não da aprovação, ela flui com dignidade. Quando a mente trabalha por coerência e não por aplauso, ela encontra paz. E é essa paz que dá poder à criação, porque o que nasce em paz cresce com solidez. O que nasce em medo se desfaz na primeira ventania. Uma forma de libertar-se desse tribunal é observá-lo com honestidade. Pergunte a si mesmo: para quem estou tentando provar o meu valor? Talvez a resposta não venha de imediato. Talvez ela doa. Mas é dessa dor que nasce a lucidez. Quando você enxerga o juiz invisível, já não está mais completamente sob o seu julgamento. A consciência é a chave que abre a cela. Trabalhar por conta própria é uma conquista nobre, mas trabalhar em paz consigo mesmo é liberdade verdadeira. Quando o tribunal interno silencia, o trabalho se torna um espelho da alma e não uma defesa contra o medo. E então, pela primeira vez, você não trabalha apenas para viver, você trabalha para evoluir. E é nesse ponto que a prosperidade deixa de ser um destino e passa a ser um estado de ser. O mundo moderno glorificou a pressa e transformou a produtividade em virtude. Ser valioso passou a significar estar ocupado. As pessoas medem o próprio mérito pela quantidade de tarefas realizadas e não pela qualidade da consciência com que as realizam. Vivemos em uma era de excesso de compromissos, de metas, de estímulos, de urgências. Mas em meio a tanta atividade, o que mais escasseia é o pensamento claro. Trabalhamos demais, pensamos de menos, fazemos muito, decidimos mal. E o resultado é uma geração exausta, produtiva e infeliz. Sêneca alertava que a abundância de tarefas pode esmagar a alma, porque fazer tudo é o mesmo que não fazer nada com profundidade. A mente, quando fragmentada, perde o sentido do essencial. Não é o volume do esforço que gera prosperidade, mas a direção dele. O homem que faz menos, mas decide com clareza, alcança mais do que aquele que corre sem saber para onde vai. A verdadeira força não está na quantidade de ações, mas na qualidade das intenções. A superprodução é uma armadilha disfarçada de virtude. Ela dá ao ego uma sensação de importância, mas retira do espírito a sensação de presença. Você produz, mas não vive. Realiza, mas não sente. E quando o fazer se desconecta do ser, nasce o vazio. Esse vazio se manifesta como insatisfação crônica, aquela sensação de que
Por mais que você se esforce, algo sempre falta. E de fato falta. Falta sentido. Falta espaço para respirar, refletir, decidir com consciência. Prosperar sob a luz da sabedoria é redirecionar o foco do quanto para o como. É perceber que fazer menos pode ser o início de fazer melhor, que a mente serena tem mais poder que o corpo apressado. É o escultor que não sai quebrando todas as pedras que encontra, mas escolhe qual vale o toque do cinzel. Essa escolha é o que separa o trabalho vazio do trabalho com propósito. É o que distingue o esforço que desgasta do esforço que edifica. O mito da superprodução também nasce do medo. Medo de parar e sentir, medo de parecer improdutivo, medo de não ser suficiente. Mas a pausa não é o oposto da produtividade, é a fonte dela. Porque é na pausa que o pensamento amadurece, que as decisões se alinham, que o espírito recupera a clareza. O sábio não corre para chegar, ele caminha para compreender. E é essa compreensão que o leva mais longe do que qualquer corrida poderia levar. Por isso, a prosperidade não está em acumular tarefas, mas em cultivar direção. Está em fazer o que realmente importa, com a mente presente e o coração limpo. Quando a decisão é sábia, o resultado é inevitável. E quando o agir nasce da presença, cada gesto se transforma em riqueza. Porque a alma que age com propósito não se desgasta, ela floresce. Prosperar não é apenas acumular bens, é acumular clareza, sabedoria e autoconfiança. É compreender que o maior investimento que existe não é em moedas, mas em consciência. Tudo o que o ser humano constrói fora é um reflexo do que edifica dentro. Por isso, pensar como um investidor de si mesmo é uma das atitudes mais prósperas que alguém pode cultivar. Um investidor verdadeiro não gasta, ele semeia. Ele entende o valor do tempo, da paciência, do aprendizado. Ele sabe que o retorno vem, mas nunca antes da maturação. A vida é exatamente assim. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 13 e 14, está escrito: Bem-aventurado o que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento, porque o lucro que ela dá é melhor do que o da prata, e a sua renda melhor do que o ouro fino. A sabedoria é o ativo mais valioso do universo. Ela se multiplica em silêncio, cresce com o tempo e gera frutos que nenhuma instabilidade pode roubar. O problema é que a maioria investe apenas no que brilha, e não no que sustenta o brilho. Querem colher, mas resistem a cultivar. Querem prosperar, mas se esquecem de pensar. Pensar é o trabalho mais negligenciado do nosso tempo. Pensar dá trabalho, e o mundo moderno teme o silêncio do pensamento. Mas é exatamente nesse silêncio que se define a direção da riqueza. Quando você dedica tempo para pensar com lucidez, você deixa de agir por impulso e passa a agir por sabedoria. E é essa diferença que separa o gasto do investimento, o desejo do propósito, o movimento da evolução. O pensamento é o solo fértil onde todas as formas de prosperidade nascem. Investir em si é um ato de respeito. É dedicar tempo para a própria mente, para o próprio espírito, para o próprio propósito. É reservar um espaço do dia, não para produzir, mas para se entender. Porque o homem que não investe tempo em si mesmo acaba sendo consumido pelo tempo dos outros. A prosperidade se torna sustentável quando você compreende que a mente clara é mais lucrativa do que qualquer conta bancária. O pensamento bem direcionado é o capital mais seguro que existe. Ser um investidor de si mesmo significa também saber esperar. O agricultor não cava a terra todos os dias para verificar se a semente já brotou. Ele confia no processo, mas continua regando. Da mesma forma, quando você investe em conhecimento, em silêncio, em disciplina, os frutos vêm. Eles não aparecem de imediato, mas crescem de modo invisível até se tornarem visíveis. Essa é a paciência dos sábios. Eles sabem que prosperidade é ritmo, não corrida. Por isso, uma das maiores formas de enriquecer é reservar tempo para o invisível, para ler, refletir, escutar a própria consciência. Esse é o investimento mais rentável que existe, porque muda o centro da sua vida, do medo para a clareza, da pressa para a direção.
O dinheiro é passageiro, mas a mente preparada é eterna. E quem pensa como investidor de si mesmo nunca perde, porque mesmo nas perdas, ele colhe aprendizado. E o aprendizado é a semente da prosperidade que jamais se apaga. Talvez você já tenha dito a si mesmo frases como estas: quando eu ganhar mais, serei tranquilo. Quando eu tiver minha casa, finalmente descansarei. Quando alcançar tal meta, então vou viver em paz. Essas frases repetidas em silêncio criam uma ilusão perigosa, a de que a liberdade está no futuro e não no presente. O pensamento se torna refém de uma condição que ainda não existe. E assim, a vida se transforma em um constante adiamento da plenitude. O coração vive suspenso, esperando o quando. Mas o quando nunca chega, porque toda vez que um objetivo é alcançado, outro imediatamente toma o seu lugar. Essa lógica cria um tipo de prisão invisível. A pessoa não percebe, mas está condicionada a acreditar que a felicidade depende de algo fora de si. É o mecanismo da escassez. Sempre falta um pouco mais. Sempre há algo por conquistar antes de poder sentir paz. Esse padrão destrói a presença e alimenta a ansiedade. É como correr atrás do horizonte. Quanto mais você se aproxima, mais ele se afasta. O tempo se esvai e o agora se torna apenas uma sala de espera. A sabedoria antiga ensina o contrário. A liberdade não é um prêmio para quem conquista, mas uma postura de quem desperta. O apóstolo Paulo, mesmo em prisões físicas, dizia sentir-se livre, porque sua mente já não dependia de circunstâncias. A liberdade verdadeira não nasce quando as condições mudam, mas quando o olhar muda. Ela é o resultado de uma mente que deixou de negociar a própria paz. Quando você entende isso, percebe que a prosperidade não começa com ter, mas com ser. A mente condicionada pela escassez acredita que precisa de segurança externa para se sentir segura por dentro. Mas a segurança é um estado interior, e enquanto ela for delegada ao quando, você continuará refém de um futuro que não chega. A mente próspera, ao contrário, pergunta: o que posso fazer agora para me sentir digno, livre e em paz, mesmo sem possuir tudo o que desejo? Essa inversão muda tudo, porque devolve o poder ao presente. A prosperidade começa quando o agora deixa de ser um obstáculo e passa a ser o terreno fértil da construção. Libertar-se dessa armadilha exige coragem para viver o presente como se ele já fosse suficiente. Não significa desistir dos sonhos, mas deixar de colocar a felicidade como refém deles. É aprender a respirar no meio do processo. É reconhecer que a dignidade não vem de resultados, mas de coerência. E que cada escolha vivida com inteireza já é uma forma de riqueza. A verdadeira liberdade é interior. Ela não depende do saldo, do status ou da circunstância. Depende do olhar que você tem sobre a própria vida. Quando esse olhar amadurece, o quando eu tiver se transforma em eu já sou. E esse já sou é o ponto onde a abundância começa a se manifestar. Não porque o mundo mudou, mas porque a mente deixou de adiar o direito de ser plena. Quem pensa assim já está livre, mesmo que ainda caminhe. Porque a riqueza mais profunda é poder estar em paz agora, não depois. Há um momento na vida em que o ser humano percebe que prosperar apenas para si é pouco, que acumular sem propósito é vazio, que o rendimento, sem um sentido que o transcenda, se torna peso, não bênção. Esse é o ponto em que a sabedoria começa a nascer, quando o desejo de ter dá lugar ao desejo de servir. A prosperidade mais duradoura não é a que se acumula, mas a que se compartilha. Porque o que se acumula se encerra em si mesmo, e o que se compartilha continua vivo. Jesus, em Lucas capítulo 6, versículo 38, disse: Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço. Essa passagem não fala de transações, mas de fluxo. Ensina que o dar é a linguagem do universo. Tudo o que circula cresce, tudo o que se estagna adoece. A prosperidade é um rio, não um cofre. E quando a mente compreende isso, ela deixa de ver a entrega como perda e passa a vê-la como poder. A entrega é a força que purifica o desejo. Porque o desejo, quando não é purificado, torna-se egoísmo.
Mas quando o desejo é atravessado pela intenção de contribuir, ele se transforma em vocação. O trabalho deixa de ser apenas uma forma de sobrevivência e se torna a expressão do espírito. É nesse ponto que o rendimento se transforma em propósito. O dinheiro deixa de ser o centro e passa a ser consequência. Prosperar, então, já não é sobre o quanto você retém, mas sobre o quanto de significado você espalha. A mente que serve é uma mente livre. Ela não trabalha para provar, trabalha para expandir. Não acumula por medo de faltar, mas constrói por amor à vida. Essa inversão muda o eixo da existência. Porque quando você alinha sua prosperidade a algo maior que o próprio ego, a abundância encontra espaço para fluir naturalmente. O universo responde à coerência. E tudo o que tem propósito encontra caminho. Entregar não é se anular. É reconhecer que o eu é apenas uma parte do todo. É perceber que toda vez que você ajuda, ensina, inspira ou oferece o que sabe, está multiplicando a própria riqueza. Porque cada ato de generosidade retorna, não necessariamente como dinheiro, mas como serenidade, respeito, confiança e gratidão. E esses são os lucros que o tempo não corrói. A prosperidade que nasce da entrega é leve. Ela não pesa porque não depende de controle. Ela confia no fluxo da vida e por isso nunca entra em desespero. Essa é a sabedoria da entrega. Compreender que o propósito maior é o único investimento que jamais se desvaloriza. Quem serve de coração nunca empobrece, porque o coração que doa é o mesmo que se enriquece. A riqueza mais elevada é ser um canal, e não um depósito, da abundância que vem de Deus e se manifesta em cada gesto de amor e coerência. Existe um mito perigoso que paralisa a mente e adia a prosperidade. A ideia de que é preciso esperar o momento perfeito para agir. Muitos passam anos planejando, sonhando, se preparando, sem perceber que o tempo não espera por ninguém. A perfeição é uma miragem criada pelo medo. O medo de errar, o medo de se expor, o medo de descobrir que o caminho exige mais do que coragem, exige presença. A verdade é que o momento certo nunca chega, porque ele não está no futuro. Ele começa no instante em que você decide pensar de maneira nova. A sabedoria antiga sempre valorizou o ato de começar. O que paralisa o homem não é o erro, mas a ausência de movimento. É melhor falhar cedo com consciência do que triunfar tarde com arrependimento. Porque cada falha precoce ensina o que o adiamento jamais revela. Prosperar é aprender a caminhar mesmo com incerteza. É compreender que o erro não é um desvio do caminho, mas parte do aprendizado que o sustenta. Só quem pensa enquanto caminha aprende a ajustar a rota. Só quem tenta cedo o bastante descobre onde realmente quer chegar. O medo de falhar é, na verdade, medo de julgamento. A mente teme não o erro em si, mas a interpretação que fará dele. Teme parecer pequena, teme ser comparada, teme desapontar. E por causa desse medo, adia. Adia o passo, adia o sonho, adia o crescimento. Mas a prosperidade é filha da coragem e neta da decisão. Não existe colheita para quem não planta, e não existe colheita espiritual para quem não ousa pensar diferente. Imagine um capitão que possui um navio ancorado em um porto seguro. Ele observa o mar e espera o dia em que as águas estarão completamente calmas. Esse dia nunca chega, porque o mar, como a vida, tem ondas, ventos e imprevisibilidade. O navio foi feito para navegar, não para permanecer preso à doca. Assim também é a mente humana. Ela foi feita para pensar, testar, recalibrar e seguir. O medo de partir é o que impede a expansão. A coragem de zarpar é o que inaugura o destino. Falhar rápido é sinal de lucidez. É aprender cedo as lições que muitos só percebem tarde demais. É acumular sabedoria, antes que a vida cobre caro pela indecisão. Por isso, é mais sábio experimentar, ajustar e pensar continuamente do que esperar a linha invisível do pronto. Porque ninguém está completamente pronto para o que o chama, é o chamado que prepara. O pensar constante é o que afia o discernimento e protege o coração da paralisia.
Há uma prática poderosa para cultivar esse tipo de pensamento. Reserve 10 minutos por dia apenas para refletir sobre o que está construindo. Não para agir, mas para compreender a lógica por trás das ações. Essa pausa consciente é o espaço onde a sabedoria entra. O mundo ensina a agir sem pensar, mas a prosperidade exige o contrário. Pensar antes de agir e, principalmente, pensar enquanto age. Porque o pensamento é o leme, e o leme precisa estar firme mesmo quando o mar se agita. Quem pensa cedo, amadurece. Quem espera o momento certo, frequentemente o perde. Há um tipo de cansaço que o sono não cura. É o cansaço da alma que faz muito, mas sente pouco. Que cumpre compromissos, mas perdeu o sentido do porquê. Que trabalha com intensidade, mas vive desconectada da própria paz. Esse desalinhamento não é visível a olho nu. Ele se revela em silêncios, em suspiros longos, em noites inquietas. É quando o corpo segue ativo, mas a mente está ausente. Quando a rotina parece certa, mas o coração já não encontra significado no que faz. Esse é um dos sinais mais sutis de escassez, quando a abundância de movimento substitui a profundidade de propósito. O desalinhamento começa quando o fazer deixa de ser escolha e se torna sobrevivência. Quando a mente se adapta a uma rotina automática, o pensamento perde direção. A pessoa passa a confundir produtividade com prosperidade, eficiência com plenitude. Trabalha cada vez mais para tentar preencher um vazio que o trabalho não tem o poder de ocupar. E quanto mais se esforça, mais distante se sente de si mesma. A mente corre, o corpo obedece, mas o espírito se cala. E no silêncio do espírito mora o primeiro aviso. Algo está fora do lugar. Os antigos chamavam esse estado de distração interior. É quando o ser humano esquece de observar o próprio pensamento e se identifica apenas com o movimento. É um tipo de exílio interno. Marco Aurélio dizia que a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Quando o pensamento se perde em tarefas, a vida se torna apenas execução. E quando o pensamento se alinha com a essência, até o trabalho mais simples se transforma em expressão de propósito. O desalinhamento também se revela na insatisfação persistente. Nada parece o bastante. Os resultados chegam, mas não trazem contentamento. As vitórias não alimentam, apenas aliviam. A mente começa a viver na expectativa do próximo passo e nunca repousa no agora. Esse padrão corrói a vitalidade, porque a energia da alma é sustentada pelo sentido. E onde falta sentido, tudo cansa. O corpo pesa, o riso some, a rotina endurece. Para restaurar o alinhamento, é preciso um gesto de consciência. Parar por um instante e se perguntar com sinceridade: o que eu estou realmente buscando por trás de tudo isso? Essa pergunta desarma as defesas do ego e traz luz ao que estava sendo empurrado para o inconsciente. Às vezes, o que você busca não é sucesso, é descanso. Não é reconhecimento, é paz. E admitir isso já é o início da cura. Há um pequeno ritual que pode transformar esse estado. Antes de dormir, pergunte-se com serenidade: o que pensei hoje que me moveu em direção à riqueza e o que pensei que me aproximou da escassez? Essa reflexão é um checkpoint do pensamento. Ela limpa a mente do excesso e devolve o foco ao essencial. Porque prosperidade não é fazer mais, é sentir paz enquanto faz. Quando o fazer e o ser voltam a caminhar juntos, a abundância deixa de ser uma meta e volta a ser o estado natural da alma. A mente humana é como um campo fértil. Tudo o que é plantado nela germina, e o que cresce nesse solo invisível define a qualidade de toda a colheita exterior. Pensar para enriquecer não é um ato momentâneo, mas um modo de viver. É um processo de construção silenciosa, que se renova a cada dia. Para consolidar esse processo, é preciso compreender um modelo simples, mas profundamente transformador: parar, redirecionar e agir com coerência. 3 movimentos que, quando praticados com presença, mudam a estrutura mental e espiritual do ser. O primeiro passo é parar. Parar é um gesto de poder. O mundo ensina a correr, a responder, a reagir. Mas toda sabedoria nasce da pausa.
Parar é desligar o piloto automático. É observar o fluxo dos pensamentos como quem contempla um rio. É notar quais ideias você tem repetido sem perceber, quais crenças ainda conduzem suas escolhas e quais medos silenciosos têm moldado suas decisões. A prosperidade não entra onde há ruído. Por isso, parar é limpar o terreno. É abrir espaço para que o novo possa nascer. O segundo passo é redirecionar. Depois de observar os pensamentos, é preciso escolher quais merecem permanecer. Substituir as frases invisíveis que enfraquecem, como "quando eu tiver, eu serei", por perguntas que elevam, como "quem eu me torno ao construir isso?". Esse redirecionamento é o ponto onde a mente deixa de ser escrava do desejo e se torna aliada da sabedoria. Redirecionar é escolher o olhar. É compreender que o significado das coisas não está nelas, mas no sentido que você dá a elas. Quando o pensamento muda, a realidade responde. O terceiro passo é agir com coerência. É alinhar o gesto à visão. Não adianta pensar com clareza e agir em contradição. Cada ação deve refletir o pensamento novo que foi escolhido. Se a mente decidiu prosperar com dignidade, o comportamento precisa expressar essa dignidade. Pode ser um ato simples: estudar, economizar, ajudar, silenciar. O importante é agir com presença. A coerência entre mente, emoção e ação cria uma força magnética que atrai oportunidades e dissolve conflitos. Quando o pensar e o agir se tornam um só, o universo começa a cooperar. Essas 3 etapas formam um ciclo contínuo. Parar limpa o campo. Redirecionar planta novas sementes. Agir com coerência rega o que foi plantado. E como na natureza, o tempo faz o resto. Nenhuma semente germina no mesmo dia em que é plantada. A pressa é a linguagem da escassez. A constância é a linguagem da prosperidade. Quem respeita o tempo da semeadura, colhe com gratidão. Pense nesse processo como uma árvore. Primeiro, você cava a terra. É o momento de parar e abrir espaço. Depois escolhe a muda certa. É o redirecionar da mente. Por fim, rega todos os dias. É a ação coerente. A árvore não cresce de um dia para o outro, mas cresce em cada dia. Assim também é a mente próspera. Ela amadurece em silêncio, mas transforma tudo ao seu redor. Esse é o caminho de quem pensa para enriquecer. Não é um atalho, é uma jornada. Uma forma de vida em que o pensamento se torna o alicerce da liberdade. E à medida que a mente aprende a parar, redirecionar e agir com coerência, ela descobre o que os sábios sempre souberam. A verdadeira riqueza é um estado de consciência. Tudo o mais é apenas reflexo. A jornada chega ao ponto de retorno. Aquilo que começou com uma inquietação, o desejo de prosperar não apenas no bolso, mas na alma, agora encontra sentido. Desde o início, você buscava algo maior do que dinheiro. Buscava dignidade, clareza, liberdade interior. E ao longo desse caminho, talvez tenha percebido que pensar para enriquecer não é preguiça de agir, é precisão de entender. É o ato mais corajoso que existe, porque exige confrontar as próprias crenças, silenciar as próprias ilusões e reconstruir o modo como se enxerga a vida. A mente que pensa com sabedoria transforma tudo o que toca. Ela deixa de reagir e começa a escolher. Deixa de mendigar aprovação e passa a oferecer presença. Deixa de correr atrás do que brilha e passa a cuidar do que enraiza. Prosperar, no sentido mais alto da palavra, é estar inteiro no que se faz. É viver com a certeza de que a verdadeira riqueza não é o que se possui, mas o que se compreende. Epicteto dizia que a riqueza verdadeira é não depender de posses externas, e os provérbios confirmam: a sabedoria oferece vida longa, riquezas e honra. A sabedoria vem antes porque é dela que todas as outras formas de abundância nascem. O pensamento sábio é o início de toda colheita. O que você acredita determina o que você constrói. A mente pobre não é a que tem pouco, é a que não sabe ver o muito que tem. Por isso, pensar para enriquecer é um chamado à responsabilidade. É entender que cada pensamento é uma semente e que a colheita será inevitável.
É abandonar a pressa e cultivar a clareza. É aprender a estar presente mesmo quando o mundo grita, a manter o silêncio mesmo quando a dúvida provoca. Porque é nesse silêncio, entre um pensamento e outro, que o espírito encontra a voz da sabedoria. Permita-se imaginar quem você será daqui a 5 anos se continuar pensando assim. Com mais calma, mais direção, mais verdade. Talvez não tenha apenas mais bens, mas mais raiz. Talvez não tenha tudo o que deseja, mas tenha a serenidade de desejar o que é certo. Porque o pensamento claro conduz ao gesto correto, e o gesto correto sempre gera abundância. Este é o ponto onde o ciclo se fecha e se inicia novamente. Quem pensa, enriquece. Não apenas porque pensa em dinheiro, mas porque aprende a direcionar a mente como quem guia um rio, com propósito, leveza e respeito pelo tempo. O pensamento é o solo da prosperidade e quem o cultiva com sabedoria jamais empobrece. Que este vídeo te acompanhe como um lembrete silencioso. A riqueza começa dentro, e tudo o que começa dentro permanece.